Olá, começamos nosso Armarinho da Arte, seja muito bem-vindo. Hoje a gente desde cedo começou já a interagir com vocês. Se de repente na sua cidade está frio, olha, eu vim bem agasalhada hoje. Eu sou já mais meio friorenta, né? Meus colegas riem de mim agora porque eu coloco muito agasalho, mas olha, fica ótimo e você vai aprender a fazer então essa golinha que se chama maxi gola, se chama cachecol infinito. Tem vários tecidos, você pode fazer um tecido mais molinho para que ele fique também um pouquinho mais caidinho, ou pode ser também um agasalho. Você coloca uma jaqueta em cima, sai. Gente, é uma delícia essa golinha aqui e é muito fácil de fazer. Você confere hoje aqui no Armarinho da Arte. E eu já convido você para que entre em contato com a gente através da novotempo.com/armarinho da arte. Você tem ali o nosso blog. Entra lá, você tem muitos trabalhos para conferir de costura, sabonete artesanal, cartonagem, scrap, muita coisa bacana que você pode acompanhar todos os dias aqui de segunda a sexta-feira na Novo Tempo. E claro que também você consegue nas redes sociais interagir com a gente, curtir, mandar abraço. Você consegue também postar algumas fotos. O que você está fazendo em casa ali de artesanato que queira compartilhar com a gente. Aproveita, entra agora no facebook.com/armarinho da arte, @armarinho da arte no Instagram, onde você sempre fica por dentro das novidades do nosso programa. E eu já te convido para que você confira a lista de materiais, porque hoje temos um artesanato muito fácil, quentinho e você vai adorar. Veja só. Para fazer a maxi gola, você precisa tecido soft xadrez, tecido soft preto, tesoura, alfinetes, máquina de costura e linha. Ok, gente, como eu falei para vocês, de acordo com o gosto de cada um, é o que você vai fazer na combinação das cores, na escolha do xadrez, pode ser preto e branco, pode ser vermelho, como esse que eu achei, que era o menos infantil, porque hoje em dia, como está mais friozinho, tem muito nas lojas coisa para criança. Então você veja, procura, de acordo com a cidade, às vezes acha mais variedade de tons, cores, etc, tá? Mas aí você procura, quem sabe, para combinar, porque tanto pode usar de um lado, como pode usar do outro. Então, você tira a golinha, vira, né? No caso, no lado preto, essa minha gola é do lado de dentro, porque o vermelho tinha algumas, o xadrez tem algumas combinações mais escuras. Então, compensava combinar com o preto. Aí, quando eu quero usar do lado preto, o uso, e se não, do lado vermelhinho para fora. Ele agasalha, protege um pouco do vento, às vezes, para quem trabalha ou estuda até mais tarde, tá bom? E é muito fácil de fazer e você pode fazer várias combinações, como eu falei para vocês. O que eu fiz aqui, eu cortei o tecido na largura dele, tá? E dividi no meio, porque ele aproximadamente tem 1,40 a 1,50 de largura, né? Então, você vai dobrar no meio e vai cortar, e daí vão sair duas golinhas dessa. Da altura, deixa eu ver quanto tenho de altura aqui. Tenho 24 centímetros, mais ou menos, tá? Então, você vai escolher o tecidinho e vai combinar com o tecido do mesmo comprimento e a mesma largura, tá bom? Aí, como o meu tecidinho preto era um pouquinho mais estreito, ele tinha 1,40 e esse outro eu acredito que tinha 1,50. Então, mesmo assim, não vai ficar apertado, tá? A gente recorta. Se você quer fazer ele um pouquinho mais baixinho, porque não gosta muito alto e tal, te incomoda ou não sabe como usar direito, você pode cortar um pouco, deixa a golinha mais baixa. E o que eu falei para vocês, esse é bacana porque ele é quentinho. Agora, você pode fazer também com outros tecidos, principalmente tecido de algodão, que é bem gostoso assim quando a gente coloca, né? Não raspa, não incomoda, não machuca. Então, você procura um tecidinho de algodão que seja mais macio e aí pode fazer vários encharpezinhos desse também que fica muito bacana. Agora, eu já tenho eles dos dois lados. O que eu preciso fazer? Eu vou, como ele não tem fim, aí eu confesso para vocês que tive que dar um jeito para saber como que eu ia fechar sem que apareça a costura. Então, a gente está tão acostumado a fazer almofadinha, coisinha que vira só por um buraquinho e tal.
Mas nesse caso, a nossa virada vai ser diferente, aí vai ser o pulo do gato, como que a gente vai aprender a fazer hoje, né? Então, eu vou prender aqui com alfinetes todo ao longo, deixando sempre aproximadamente 1 centímetro para costura, tá? Não faz muito ralinho não, porque esse tecido confunde e às vezes até quando a gente passa na máquina, ele escorrega um pouco. Então, melhor deixar 1 centímetro para costura, tá? Deixa eu ver agora se eu tô certinho aqui. Sobrou um pouquinho aqui, já vou cortar. Depois, na hora da gente unir essa parte, vai me confundir. Ok? Perfeito. Vou na máquina, então. Já passei uma linha vermelha. Pode ser também que você passa nesse lado linha vermelha, costura, e a bobina da máquina você coloca em preto, tá? Eu não fiz nesse caso porque, bom, na verdade, era mais fácil já trazer com tudo, mas pode ser para que não apareça a cor. Senão não tem importância também, tá, gente? Não tem problema. Eu vou tirando os alfinetes, como sempre eu faço, e vou começar a costurar, deixando, como eu falei, mais ou menos 1 centímetro de costura na costura reta. Aí vou tirando cada alfinete. Vou conferindo também que eles estão juntinhos, o pano de cima e o de baixo. E vamos conferindo, vou continuando. E aqui já está chegando no final, né? Já estou juntinha aqui as duas partes do tecido. Cheguei até aqui. Agora eu preciso fazer o seguinte, vou fazer a mesma costura, tá? Vou passar esse para cá. Vou fazer a mesma costura desse lado aqui, tá bom? Então, eu preciso costurar tanto em cima, quanto aqui em cima, quanto embaixo, né? Então, eu vou juntar aqui, já pego os alfinetes de novo. E viram o que eu falei para vocês? Que às vezes o tecidinho, por ser tão macio assim, peludinho, ele escorrega um pouco na máquina de costura. Então, por exemplo, aqui sobrou um pedaço, né? Um centímetro que seja. Então, antes de você fechar ele totalmente, você confere se sobrou um retalhinho, assim, por pouco que seja, você recorta para que os dois fiquem no mesmo sentido. Porque depois, na hora de fechar ele, às vezes aparece, né, um paninho e fica meio desfasado. Então, vamos tirar aqui. Certinho. E aqui agora eu vou novamente na máquina de costura fazer a mesma coisa exatamente que a gente fez no primeiro pedaço do tecido. Vou fechar essa lateral, vou tirando devagarinho os alfinetes também e vamos costurando aqui. Essa é uma tarefa super rápida, fácil e que caiu realmente no gosto do povo. Muita gente já está usando diferentes encharpes, golinhas, agora com frio, né? Aí vou tirando. Aí eu fui um pouco extrair, um pouquinho para dentro.
E aqui certinho novamente, as duas pontas. Chego até o final, né? E cortamos ali. Então, agora o que eu vou fazer? Vou tirar um pouquinho do excesso do pano antes de eu virar ele, porque não vou fechar a parte de trás da gola até eu não virar. Vou fazer um outro procedimento hoje, porque senão, como ele seria, como eu falei para vocês, chamam como gola infinita também, o cachecol infinito, se eu fechasse agora com ele virado, eu não conseguiria virar. Realmente, não consigo virar. Então, eu preciso virar antes de fechar e fechar por fora de um outro jeito. E você vai ver como a gente esconde as costurinhas. Vou precisar depois dar uns pontinhos à mão, mas esse tecido é muito fácil de costurar. Então, realmente, os pontinhos, se você for bem certinho, não aparece. Eu tô tirando assim o excesso do paninho, porque como ele é bem cheinho assim, depois senão fica mais grossa, né, a ponta e não marca bem agora. Certinho, tá bom? Então, até ali, acho que vocês acompanharam, é muito fácil, né? A gente pegou o soft, dividiu no meio da largura do nosso tecido, fizemos de 24 de comprimento e costuramos em cima e costuramos embaixo. Agora, já depois do intervalo, eu vou virar ele e vou te ensinar como você vai fazer essa costura escondida ali para ter uma golinha quentinha, gostosa. Às vezes a gente fica dentro de casa com um pouquinho de frio, você não vai passar mais frio ali na sua casa. E eu já te convido para o segundo bloco do Armarinho. Aproveita, entra nas redes sociais a hora, curte, acompanha, manda seu abraço, que no segundo bloco eu te mando um abraço desde aqui. Volto já então com mais Armarinho da Arte.